Terceiro item, os atos do Espírito Santo. O Espírito Santo, né? Mas falando sobre os atos do Espírito Santo. Nós enfatizamos aqui, os atos do Espírito Santo, porque nós temos o livro da nossa história na Bíblia, ele é os Atos dos Apóstolos, né? É o livro da nossa história. Só que não são os Atos dos Apóstolos, e nós somos uma igreja apostólica, vamos entender isso no seminário ainda, né? Mas em outro momento. Todos os atos são os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, ou os atos do Espírito Santo na nossa vida. Tá? Então, todas as atitudes, ou toda a atividade de fazer a vontade de Deus, ela vem pela ação do Espírito Santo, pela permissão que nós damos ao ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo e deixarmos o Espírito Santo agir através da nossa vida. Então, por isso que está escrito aqui, os atos do Espírito Santo. Diz assim: cremos que, sendo o Espírito Santo o próprio Deus, se manifesta de maneiras diversas e em diversos momentos. Presente na conversão do cristão, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16:8. Sendo o Espírito Santo o selo da promessa de uma vida abundante na presença de Deus, 2 Coríntios 1:22. De um Consolador que nos orienta em todos os nossos caminhos e que nos conduz em paz e santidade continuamente diante do Pai, está presente na vida de todo aquele que aceitou a Jesus Cristo como Salvador, evidenciando a sua presença através do fruto do Espírito como característica verdadeira de vida cristã. A gente já vai falar do fruto do Espírito daqui a pouco. Bom, cremos que o batismo no Espírito Santo é o recebimento do prometido Consolador em poderosa e gloriosa plenitude, a fim de revestir o crente com poder do alto, para glorificar e exaltar o Senhor Jesus, para dar uma palavra inspirada em testemunho dele, para capacitar o indivíduo e a igreja a ganhar almas de maneira eficiente, prática, alegre e cheio do Espírito, né? Bom, o Espírito Santo está na terra desde o início, né? Nós vemos lá Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou sobre a face das águas, tá? Depende da versão. Então ele esteve aqui todo o tempo. Era pelo Espírito Santo que os juízes eram levantados, pelo Espírito Santo que os profetas eram levantados, eram instruídos a falar, pelo Espírito Santo que os patriarcas se moveram, fizeram o que eles fizeram, enfim. Então nós temos que entender que o Espírito Santo, ele tem os seus ministérios. Quais são os ministérios do Espírito Santo, né? Então o primeiro ministério que a gente vê aqui é que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é um primeiro ministério do Espírito Santo. Então todo aquele que veio um dia para a igreja, e eu vou falar uma coisa para vocês, ninguém veio para a igreja porque a carne deseja ou porque o diabo está conseguindo trazer você para a igreja. Porque se tem um lugar onde o diabo não quer que você esteja, é aqui. E principalmente neste momento, quando nós estamos estudando a palavra. Então, se nós estamos aqui, não é ação da carne ou do diabo. É o Espírito Santo. Ele nos conduz à presença de Deus. Deus nos conduz à sua presença. Agora, quando nós estamos aqui e o pastor faz o apelo, e nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é o Espírito Santo nos levando de volta ao Pai, conseguindo cumprir com o seu primeiro propósito, que é nos resgatar e nos trazer de volta a Deus. Eu ouço e decido, mas o Espírito Santo, ele é quem está me orientando o tempo todo. E aí tem pessoas que de repente se pegam na seguinte situação: eu não falo em línguas, não sou batizado com o Espírito Santo, será que Deus me ama? Espera aí. Você só aceitou Jesus Cristo porque o Espírito Santo estava com você. Quem disse que o Espírito Santo não está? Agora, o batismo com o Espírito Santo é algo que nós buscamos, sim. É algo tremendo que foi deixado à igreja, mas é um dos ministérios do Espírito Santo e só se manifesta com propósito. Mas quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo já estava plenamente comigo. Porque é só Ele que conseguiu me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então tem pessoas que são escravizadas
por imaginar que Deus não gosta delas, porque talvez não tenha nenhum dom. Isso é mentira do diabo. No momento oportuno em que você estiver necessitando, ou que o ministério estiver necessitando, que você tiver um chamado, não se preocupe, virá de uma forma intensa sobre você. Aí nós temos 21 dons que a Bíblia catalogou, né, vamos dizer assim, dividido em 3 categorias: os dons ministeriais, os dons pessoais e os dons espirituais. 5 dons ministeriais, 7 pessoais, 9 ministeriais, todos com um propósito, todos com um sentido de ser, para não banalizar, para não chegar também, de repente, eu estava na balada até às 7h30 da noite, desde a eternidade passada minha, eu estou na balada. Aí eu cheguei aqui, aceitei Jesus, o Espírito Santo já vai batizar, já vou sair. Calma. Ei, processo, crescimento, vida com Deus. Por quê? Porque senão, do mesmo jeito que o Espírito Santo vem, eu falo em línguas, aí eu saio daqui e volto para a balada. Eu fui dar um rolê na igreja, né? Agora eu estou aqui. Não. Ou eu estou na presença de Deus, provo isso, e Ele se manifesta intensamente sobre a minha vida, ou eu tenho que sentir falta de alguma coisa. Por isso que as coisas têm o tempo para acontecer. Porque diante de Deus ela tem que ser definitiva. Está certo que pode ser que depois de experimentar, e lá em Hebreus se trata disso, né? Mas depois de experimentar, viver com Deus e ter Deus manifesto na minha vida, pode ser que a pessoa caia, né? E lá em Hebreus o autor trata, ele fala, é impossível que essa pessoa volte a Deus. Mas Paulo, né, pode ter sido Paulo, o escritor de Hebreus, mas não se tem o autor, mas Paulo escreve, ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então até o último instante a igreja está aqui para acreditar que todo mundo vai para o céu, para não excluir ninguém. E Pedro, escrevendo a sua epístola, fala que o Senhor, ele está esperando e retardando a volta dele, sendo longânimo exatamente porque nós precisamos dessa longanimidade, que nós precisamos que ele espere. Nós somos lerdos. Ele não fala isso, mas se você procurar, você vai encaixar isso lá. Tá? Nós somos pessoas que fazem as coisas com pouca seriedade. Você vai ver isso escrito lá. Tá? Agora, então, o Espírito Santo, o ministério dele, um dos ministérios é nos trazer para Deus, e ele já está ali. Outro ministério, nos consolar. Né? Consolar dos problemas, das dificuldades do dia a dia, mas nos lembrando da esperança que está reservada para nós, da coroa que está reservada, a nos consolar de nós estarmos distantes do nosso Senhor. Né? Existe uma sensação que a gente tem, normalmente às 5h30, 6 horas da tarde, a gente olha assim, o entardecer, e a gente sente um certo vazio. Né? É isso, o homem, nesse horário, todo dia Deus vinha no Éden à presença do homem. Deus vinha no Éden. E é nesse horário, na viração do dia, e o homem tinha comunhão intensa com Deus ali. Nós não temos mais isso, né, depois do pecado. E aí pode perceber, 5h30, 6 horas da tarde dá um sentimento de nostalgia. Você se pega assim meio estranho, né? Aí você dá uma recalibrada lá e vamos então que a vida está aí. Mas tem, principalmente no domingo à tarde, não sei por que domingo à tarde dá esse sentimento, né? Ok, vamos lá. Aí outro ministério, aí é ungir, capacitar mesmo, né? Ungir e capacitar seria batizar com o Espírito Santo, com os dons que o Espírito Santo nos traz. Também é um ministério. Outro ministério do Espírito Santo, que é, depois de nos trazer a salvação, o mais importante é resgatar de dentro de nós a imagem e semelhança com Deus. Isso é o fruto da presença do Espírito Santo em nós. Quando a gente lê ali, o fruto do Espírito o que significa o fruto do Espírito? Significa que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Mas eu não estava agindo conforme a imagem e semelhança de Deus. Eu estava agindo com a natureza pecaminosa. Mas o Espírito Santo presente em mim, ele vai me moldando, ele vai me ajudando, e ele resgata de mim a imagem e semelhança de Deus. Isso é relatado nas 9 virtudes: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é atributo de Deus em mim. O fruto do Espírito é a imagem e semelhança que eu tenho com o Senhor. Tá? É a imagem do Senhor em mim.
Também a semelhança é que Deus, ele toma decisões. E ele nos fez capazes de tomar decisões. Não igual a ele, jamais, né? Se fosse, seria perfeito, a glória. Mas não. Nós também somos dotados de capacidade de decidir, né? E de livre escolha, pelo livre-arbítrio, porque ele quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós temos que ter essa capacidade e temos que ter a liberdade de escolha. Essas duas coisas nos tornam a imagem e semelhança do Senhor. Tá? Bom, então, aqui um versículo para vocês anotarem a mais aí é Romanos 8,14. Romanos 8,14, Paulo diz assim: todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Tá? Todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Não tem como eu não ter a presença do Espírito Santo em mim. Então, se ainda é o momento de você descobrir os seus talentos e Deus revelar os dons deles sobre você e te ungir, né, e te lançar mesmo no ministério, aguarde com paciência, aguarde com paz, né, porque está reservado a cada um de nós uma parcela no ministério. E isso com a ação do Espírito Santo.